Eu te conto que o Serviço Florestal prepara a estreia de um novo tipo de certificado, aqueles famosos, os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, que não pagam imposto de renda. Esses papéis se firmaram como sendo uma das principais ferramentas de captação de recursos para o crédito rural. Assunto para o Ítalo Bertão Filho, repórter do Agfeed. Tem mais emissor vindo por aí, Ítalo? Boa tarde, Naka. Boa tarde, aos nossos telespectadores. Pois é, esse tipo de CRA, de fato, vai trazer novas emissões. Só que, na verdade, não é exatamente os CRAs que a gente conhece aí no mercado financeiro, que ao longo da última década ganharam muito espaço aí entre os investidores, principalmente pelas suas vantagens, pelos seus atrativos. Se trata, na verdade, das cotas de reserva ambiental. A sigla é a mesma e o público também é parecido. E o que é esse tal CRA que não é o CRA que todo mundo conhece? Trata-se de um instrumento de compensação de áreas de reserva legal. E o que são as áreas de reserva legal? Aí é um outro termo também que é importante explicar. As áreas de reserva legal são áreas previstas no Código Florestal de determinadas faixas de florestas que os produtores rurais precisam preservar para estarem em linha com o Código Florestal e com as leis ambientais do Brasil. Então, os CRAs, as CRAs, na verdade, porque são as cotas, são um instrumento de compensação de áreas de reserva legal para aqueles agricultores que não estão preenchendo a sua reserva que precisa ser cumprida. Por exemplo, o produtor tem que, em alguns biomas do Brasil, tem que ter 80% da sua área preservada. Alguns produtores não chegam a 80%, ficam em 70%, 60%, 50% e por aí vai. O que eles fariam então nesse caso? Eles comprariam esse título de quem preservou muito, quem preservou para além do que é necessário. Ou seja, o produtor que preservou 90% da sua área pode vender isso numa forma de um título àquele produtor que ainda tem esse déficit aí de área de reserva legal, que é um passivo ambiental, que é um problema muito grande aí entre os produtores rurais. O Serviço Florestal Brasileiro estima que sejam entre cerca de 33 milhões de hectares aí de passivo ambiental pelo país, e esse instrumento seria interessante justamente para trazer também um incentivo financeiro para quem preservou demais e quer de alguma forma trazer um ganho financeiro aí com essa área de floresta que foi preservada. Isso porque o Serviço Florestal, e atendendo a uma demanda que já trazia o próprio Código Florestal, quer trazer também na conta o mercado financeiro. A ideia é que, inclusive, esses títulos sejam levados em bolsa em algum momento, e é também ter a participação dos bancos para atuar nessas compras e vendas de títulos. O Serviço Florestal me disse, inclusive, que já está conversando com alguns bancos, grandes bancos públicos e privados do Brasil, para tentar também trazer os bancos para essa equação, para fazer sentido para o produtor no fim do dia. A ideia é também que esses títulos tenham liquidez, que eles tenham uma liquidez de mercado, para que o preço também seja atraente tanto para quem compra quanto para quem vende, para que não seja nem muito barato e nem muito caro. Então, é uma forma aí de você trazer um mecanismo financeiro para uma estruturação que é prevista em lei, que inclusive estava prevista desde do começo do Código Florestal, lá em 2012, e que até hoje não tinha saído do papel. Claro que esse processo todo não é tão simples assim. O Serviço Florestal vai fazer um primeiro piloto, agora em novembro, no estado do Rio de Janeiro, numa área ali de preservação de uma propriedade. São alguns hectares apenas que vão participar desse piloto, e justamente a ideia é ver como é que se comporta a emissão dessas CRAs. Eu ia falar desses CRAs porque a gente está acostumado com outro título, mas são dessas CRAs. Então a ideia do Serviço Florestal é entender melhor como é que funciona o comportamento desse título, até porque tem alguns desafios operacionais. Há esse desafio e essa ambição de levar o título para o mercado financeiro, mas ainda é tudo muito incerto, é tudo muito novo. É um título que, apesar de existir no papel, não existe ainda na prática. Então, o governo está se mexendo aí para tentar viabilizar esse título, que, como eu falei mais uma vez, é uma importante forma de transformar um ativo ambiental
também no ativo financeiro, estimulando a preservação de mais e mais áreas pelos produtores rurais de todo o Brasil, Naka. Bom, tomara que esse novo instrumento concretize a frase que eu tenho ouvido cada vez mais, que é: floresta em pé vale muito mais do que um monte de árvore cortada no chão. Então, que quem preserva as florestas seja bem remunerado e bem remunerada por isso. Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFeed, obrigado pelas informações, Ítalo.